Qual é o melhor momento para pegar empréstimo em uma pequena empresa? Afinal, pegar empréstimo é uma boa ou é uma grande cilada? Essas são algumas das perguntas que eu mais recebo nos meus canais, nas minhas redes sociais, de pequenos empresários que estão precisando ali de um dinheiro extra e não sabem se é uma boa pegar empréstimo ou não. Então nessa aula você vai aprender qual o momento certo para pegar empréstimo, quando você não deve de forma alguma pegar empréstimo e se você já está decidido a pegar empréstimo, quais cuidados você deve tomar. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renan Chaves e eu ajudo pequenos empresários a triplicarem os lucros dos seus negócios em até 6 meses. E a única coisa que eu peço para você, por esse conteúdo de extremo valor que você vai receber agora, é que você se inscreva aqui nesse canal e em todas as minhas redes sociais. Se você quer aumentar os lucros da sua empresa, isso vai ser uma decisão muito acertada. E para nossa aula ficar mais dinâmica aqui, eu trouxe alguns slides de exemplificação para ficar uma aula mais fácil de ser digerida, mais fácil de ser compreendida e para você conseguir implementar com mais facilidade também as informações que vão ser passadas aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos aqui para os nossos slides e a primeira coisa que eu vou trazer é aquilo que o seu querido gerente, aquela pessoa que lhe atende com um sorriso no rosto, com aquele cafezinho na mão, dizendo que você está fazendo um excelente negócio, que a taxa de juros está excelente, não quer que eu diga para você, mas eu estou aqui para dizer sempre o que é melhor para um empresário. Empréstimo, na maioria dos casos, não é a solução para os problemas da empresa. E eu trago isso com base em dados, em pesquisas que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira, essa notícia que saiu na CNN, de uma pesquisa do Serasa. Primeiro semestre tem média de 6 milhões de empresas inadimplentes, diz Serasa. E a segunda é ainda mais alarmante, essa daqui eu realmente fiquei chocado. 61% dos donos de pequenas e médias empresas recorrem a empréstimos pessoais para financiar a própria empresa. Essa notícia aqui realmente para mim é muito séria, por 2 pontos. Primeiro, aquela coisa que eu sempre trago para vocês aqui nas minhas redes sociais, que o primeiro ato de organização financeira que vocês devem tomar é separar as contas pessoais das contas da empresa. E se existem uma grande maioria de empresários aqui, 61%, fazendo empréstimos pessoais, ou seja, na pessoa física, para cobrir despesas da pessoa jurídica, isso denota que essa separação, na maioria dos casos, não é feita. E vocês têm que entender isso, vocês precisam compreender que tem que haver uma separação total da pessoa física e da pessoa jurídica para que você tenha clareza dos números da sua empresa, para que você saiba quanto a sua empresa está dando de lucro. Se você não entende, não consegue ver com clareza os números da sua empresa, fica muito difícil de você tomar decisões acertadas, sua visão fica turva, míope, de fato, porque você não sabe o que está acontecendo. Você está misturando ali sua conta pessoal com a conta da empresa, você está pagando gastos pessoais com recursos da empresa, muitas vezes acredita que nem está tendo lucro, quando na verdade você está assaltando o caixa da empresa. Então, primeiro ponto, tem que separar. O segundo ponto aqui, que para mim é alarmante, é um desconhecimento muito grande quando o empresário pega empréstimo na pessoa física para a pessoa jurídica, porque as taxas de juros são muito mais elevadas para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Então isso é um grande problema, até porque nós já temos as maiores taxas de juros do mundo e assim você torna essa taxa ainda maior. E aí eu já trouxe aqui até um alerta sobre a taxa Selic que está sendo praticada hoje no Brasil. Trouxe aqui esse infográfico aqui da Infomoney, né, que mostra que a gente saiu ali em 17 de março de uma taxa Selic de 2,75 para em 21 de setembro a gente alcançar a taxa de 13,75% ao ano, que ainda é a taxa atual praticada hoje em março de 2023. Por que que isso é muito importante? Porque é um alerta que eu senti necessidade de trazer aqui para vocês. Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros. Isso quer dizer que os bancos vão aplicar taxas muito superiores à Selic quando eles vão emprestar dinheiro para você empresário, para você empresária. Então esse momento com essa Selic tão alta não é de fato um momento ideal para tomar empréstimo, porque você vai estar pagando um empréstimo extremamente caro.
Então, vale o alerta aí, se você está pensando em pegar empréstimo e tem como dar uma segurada, realmente esse momento não é o ideal. Mas vamos para frente. E aqui eu trouxe para vocês, como eu disse inicialmente, quando não vale, uma das coisas que a gente ia tratar aqui, né? Quando não vale a pena pegar empréstimo. Existem várias situações em que as pessoas pegam empréstimo e essas situações elas não são ideais. E muitas vezes as pessoas sequer sabem que não devem pegar empréstimo quando está numa situação dessa. Então eu trouxe aqui discriminado para vocês. Se você estiver passando por alguma delas aqui, já serve de alerta para você repensar, dar um passo atrás e verificar se de fato é a melhor maneira, é o melhor momento para você pegar empréstimo. E a primeira é a mais polêmica, que é solicitar empréstimo para abrir o negócio. Pessoal, eu sei que tem muita gente que pega empréstimo para abrir o negócio e dá certo, tá? Mas vocês não podem tomar isso como a regra. Isso, na verdade, é a exceção. O Brasil tem uma altíssima taxa de mortalidade de empresas justamente por isso, porque muitas vezes o empresário, a empresária já começa o negócio endividado. E o início de um negócio, ele é muito conturbado. Ao contrário do que a maioria pensa, muitas vezes é necessário vários meses para aquele negócio começar a dar lucro. E se você já começou endividado, pagando um empréstimo caríssimo, né? Às vezes, se você montou toda a empresa com base em um empréstimo, tanto o valor principal vai ser alto da parcela, como você vai pagar uma taxa altíssima, um juro altíssimo por essa dívida que você contraiu. Então, aliado a isso, as dificuldades do início de uma empresa, que tem que ser verificado se o mercado vai aceitar aquela empresa ou não, se você vai atingir a lucratividade que você almejava ou não. Por mais que você faça um bom plano de negócio, que é fundamental se você está pensando em abrir um negócio, o plano de negócio, ele trabalha com projeções, ou seja, é uma lucratividade que você projeta ali, que você espera que venha a acontecer, mas de fato você só verifica qual a realidade quando você coloca a mão na massa. Então, começar um negócio endividado não é a melhor opção, tá? Realmente, se você está pensando em fazer isso e você pode segurar um pouco mais, se capitalizar para entrar com o seu dinheiro, é muito melhor, é muito mais tranquilo e vai evitar um monte de problema para você. 2, para usar como capital de giro. Pessoal, no contato que eu tenho diário com outros empresários aqui na consultoria, nos nossos cursos, a gente percebe que cerca de 80% dos pequenos empresários trabalham com capital de giro de terceiro. E isso é muito ruim mesmo, tá? Eu sei que tem consultorias por aí, tem pessoas que também fazem análise de gestão e que dão aula sobre gestão, que dizem que a primeira coisa que você tem que fazer é juntar a sua reserva financeira. Para quem não sabe o que é reserva financeira, assim como você na pessoa física precisa de uma reserva de emergência, a reserva financeira também vai ser aquele fundo de caixa ali da sua empresa para te dar segurança naqueles momentos em que você tem uma oscilação de faturamento e, consequentemente, os seus lucros caem. Mas a primeira coisa que eu acho que você deve fazer, se você não tem ainda, é formar o seu capital de giro próprio. Eu sei que muitas vezes o empresário está passando por um momento que ele realmente necessita de um capital de giro do banco ali, porque precisa dar aquele fôlego na empresa, mas você tem que trabalhar constantemente para criar o seu capital de giro próprio. Você precisa saber de quanto de capital de giro que a sua empresa precisa, tá? Lá dentro do meu treinamento, a gente disponibiliza uma ferramenta que mostra qual é a projeção de capital de giro que você precisa para os próximos 18 meses. Uma ferramenta muito completa, mas aqui, para esse momento, a gente traz essa informação, que você não pode se viciar em capital de juro de banco e tá pagando altos juros por conta disso. Eu realmente já peguei situações de empresário que tem 10 anos, 12, 15 anos de empresa e ano após ano renova o capital de giro. Se você está pagando juros, você está sacrificando uma boa parcela dos lucros da sua empresa e isso impede que a sua empresa gere realmente crescimento e liberdade financeira para você, que é o que todo empresário busca de fato. Todos nós buscamos isso quando abrimos um negócio.
Então, é uma coisa para ser evitada. Se, repito, nesse momento você tem que tomar esse capital de giro, você já tem que ter a consciência que tem que formar. A primeira coisa que você vai fazer, diferente do que muitos dizem por aí, que é formar a reserva financeira, você vai formar o seu capital de giro se você está trabalhando com capital de giro de terceiro. E se você não está tão necessitado de capital de giro assim, eu aconselho que você não tome empréstimo de terceiro para fazer isso. Você segure e tente ali ir juntando aquela lucratividade para formar o capital de giro ideal para sua empresa. 3. Para fazer investimento não essencial sem saber ao certo qual o retorno a curto, médio e longo prazo. Eu digo sempre que o pequeno empresário, na maioria das vezes, cria o problema para depois ele tentar resolver. Renan, o que você está querendo dizer com isso? Você está dizendo que eu crio problemas que eu não precisava criar? Infelizmente, muitas vezes isso acontece. Quando você faz um investimento, que é um investimento que poderia ser postergado ou um investimento que é desnecessário, muitas vezes as pessoas, os empresários, as empresárias acreditam que por estar fazendo investimento estão fazendo uma coisa boa, mas isso nem sempre é verdadeiro. Porque se o retorno desse investimento não for positivo, ou seja, se ele não se pagar e ainda gerar lucro, provavelmente você não deveria ter feito ele, tá? Então, se você pega empréstimo do banco para fazer um investimento que você não sabe a projeção de crescimento que aquele investimento vai trazer para a sua empresa, isso pode ser um grande problema. Vamos trazer para um exemplo prático para ficar fácil de vocês visualizarem. Vamos supor que você é dono de uma padaria e você quer reformar a fachada da padaria, tá? E você precisa lá, foi no arquiteto, transformou a fachada lá no computador, mostrou para você como ela vai ficar linda e você acredita que de fato aquilo ali vai trazer um ambiente mais aconchegante, vai melhorar o branding da sua empresa, vai realmente chamar mais a atenção dos clientes e aumentar mais as vendas, então você acha que é um investimento bacana. Só que você não tem capital próprio para fazer isso. Você busca um empréstimo lá no banco sem fazer a projeção de qual será o retorno a curto, médio e longo prazo que esse investimento vai trazer para a sua empresa. Tá? Muitas vezes esse investimento ele vai se mostrar de retorno muito lento e algumas vezes acontece de sequer dar retorno prático dentro da sua empresa. Então é muito importante você entender qual investimento você deve fazer e em que momento você deve fazer esse investimento. Eu estou dizendo que não é para reformar a fachada? Óbvio que não. Sempre que você puder reformar a sua empresa para trazer um ambiente melhor, maravilha. Só que se você precisa pegar um capital de terceiro lá, pagar altas taxas de juro, sem saber qual o retorno real que isso vai trazer para o seu negócio, talvez você não deva fazer isso. Na verdade, eu aconselho que você não faça isso. Faça sempre um investimento que você projeta que ele tem a capacidade de se pagar e em que prazo ele tem essa capacidade de fazer isso. 4. Usar empréstimo da pessoa física para pagar a conta da empresa. Pessoal, esse tema aqui a gente já abordou lá no início, mas ele é tão importante que eu trouxe novamente aqui para deixar ele ainda mais claro. E ele importa em 2 problemas essenciais, como eu falei. Na verdade, em 3, tá? O primeiro é que de cara a gente percebe que se você está fazendo isso, você não está fazendo a separação total das suas contas pessoais e das contas da empresa. Como eu falei, isso é extremamente importante. Isso aqui dificulta que você tenha clareza dos números da sua empresa. E é justamente através dos números que a sua empresa fala com você. Então você precisa separar totalmente para saber qual a lucratividade exata que a sua empresa está dando para você, qual é o resultado do seu fluxo de caixa, qual é realmente o retorno sobre o estoque que você está tendo. Entendeu? Tem várias coisas que você, se tiver com as contas misturadas, você não vai conseguir visualizar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu alertei para vocês lá no começo, é que as taxas da pessoa física são muito superiores às praticadas pelos bancos em taxas para a pessoa jurídica. Tá? Você sempre deve priorizar pegar empréstimo, se for necessário, lógico, pela pessoa jurídica, porque você vai pagar menos por isso. E terceiro e mais importante é a questão da confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Para vocês entenderem, está lá no nosso Código Civil Brasileiro. Quando você abre uma empresa, você está de fato protegendo
o seu capital pessoal em relação às dívidas que porventura aquela empresa venha a adquirir. Como assim, Renan? Vamos supor que você abriu uma empresa e o capital social daquela empresa é de 100 mil reais e essa empresa contraiu uma dívida de 300 mil reais. Ou seja, ela está no momento inadimplente e não está conseguindo pagar. Você tomou crédito lá de 300 mil e não está conseguindo pagar através da sua empresa. Dessa forma, se você tiver totalmente separado da sua vida pessoal da empresa, você não está correndo risco algum nos seus bens pessoais, porque a empresa ela tem personalidade jurídica, é por isso que a gente chama de pessoa jurídica e ela vai se responsabilizar pela dívida que ela contraiu, exceto se existir a confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? Vamos supor que você tem o seu carro pessoal e quem paga o seu carro, na verdade, é a conta da empresa. Você comprou uma casa para você, mas quem está pagando a parcela dessa casa, ou você retirou esse dinheiro lá do capital da empresa para pagar essa casa. Então, veja que o seu capital pessoal e o capital da sua empresa, eles estão se cruzando. Há uma confusão patrimonial. E nesse caso, se não estiver bem separado essas duas coisas, o juiz pode ordenar que você pague a dívida que a empresa contraiu com o seu capital pessoal, porque, na verdade, existe uma confusão do que é patrimônio seu de fato, no seu CPF, e o que é patrimônio da empresa. Então, o seu capital pessoal, os seus bens pessoais podem ser acessados dessa forma. Se chama confusão patrimonial. Então, mais um motivo para você separar totalmente uma coisa da outra. Quando as contas estão no vermelho, é o nosso quinto ponto e talvez o ponto de mais alerta, o ponto mais importante, porque muitas vezes as contas da empresa não estão fechando, tá? O empresário não sabe por que está acontecendo e a primeira alternativa que vem à cabeça dele é: eu preciso do empréstimo. Vamos fazer aqui uma análise trazendo um exemplo de outro campo, tá? Vamos supor que você esteja com uma tremenda infecção intestinal e isso gerou uma enorme enxaqueca para você. Você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça, a sua dor de cabeça passa. Mas você está resolvendo naquele caso ali o sintoma e não a causa, ou seja, aquele reflexo vai voltar a ocorrer. A tendência é que você volte a ter enxaqueca por conta disso e vários outros problemas. A mesma coisa acontece aqui. Quando você for pegar empréstimo, você não pode pegar simplesmente porque você não está conseguindo pagar as contas da empresa. Você precisa primeiro entender, do ponto de vista da gestão, por que você não está conseguindo pagar as contas da empresa. Por que a sua empresa está no vermelho? O que foi que gerou isso? Você está vendendo pouco? Você está fazendo uma má gestão financeira? Você não fez um bom planejamento estratégico? Esperava um crescimento que não houve? Fez um investimento que não teve retorno? O que é que de fato está acontecendo? Entendeu? Porque senão você vai estar resolvendo o sintoma com aquele empréstimo, aquele montante de dinheiro que vai entrar, mas você não vai estar resolvendo a causa e futuramente esse problema vai virar uma bola de neve, porque vai voltar a ocorrer, você não sabe qual é de fato aquela causa que motivou você estar precisando ali de dinheiro, porque a empresa está no vermelho, você não resolveu de fato aquela causa e o sintoma vai voltar a aparecer dessa vez muito mais forte, porque você tem um empréstimo para pagar com altas taxas de juros. Então, se você tem um problema de gestão, você tem que resolver o problema através de gestão e a partir daí você pensa em pegar um empréstimo para sair dessa situação nebulosa em que você, porventura, tiver entrado. Trouxe até uma frase aqui: empréstimo não é solução para gestão ineficiente. Você vai resolver a causa e não a doença, como eu acabei de dizer, né? Acho que até me confundi em algum momento aqui, não falei causa e doença, mas vocês entenderam qual é a mensagem. Quando vale a pena, então, Renan, pegar de fato empréstimo? Vamos lá para esses momentos que são realmente momentos que valem a pena pegar empréstimo. Empréstimo, pessoal, vamos desmistificar uma coisa aqui, tá? Empréstimo não é sempre ruim. Muitas vezes existe um pensamento comum de que empréstimo é sempre ruim. Ah, é uma cilada. Ah, eu não vou conseguir pagar. Tem grandes empresas que sustentam o crescimento com base em empréstimo, tá? Mas elas sabem exatamente o que estão fazendo. Elas fazem esses empréstimos
com base em uma boa gestão financeira, em uma boa gestão geral da empresa. Então, eles fazem isso com segurança. Sabem que a empresa tem capacidade de crescimento e que vai ter retorno sobre aquele empréstimo que está sendo realizado. Primeiro ponto. Então, vamos agora para os destaques que eu fiz aqui. Pagar uma dívida mais cara. Se você está pagando com o empréstimo que você fez um empréstimo mais caro que você contraiu, uma dívida qualquer mais cara que você tem, o que é uma dívida mais cara? Para a gente elucidar logo isso. É uma dívida em que você paga mais juros do que aquele empréstimo que você está pegando ali no momento. Então, existe muito empresário que vive utilizando o cheque especial. O cheque especial é uma das taxas mais altas que existem no mercado. Muitos bancos aí cobram 15% ao mês no cheque especial. Então, é um juro absurdo, insustentável. Se você está viciado no seu cheque especial, tem alguma coisa muito errada na sua empresa. Você tem que descobrir o que é. Provavelmente é problema de gestão, porque senão você já teria fechado. Então, se você pegou um empréstimo ali para pagar aquele cheque especial que está cobrando uma taxa extremamente mais alta, maravilha. Isso é um empréstimo que vale a pena ser feito, tá? Outra situação, como a gente viu lá, tem muita gente fazendo uso da pessoa física para pegar empréstimo. Se você pegou um empréstimo caro lá na pessoa física, conseguiu mais barato na pessoa jurídica, ou então se você usou cartão de crédito. Infelizmente, muitos empresários e empresárias me relatam que fizeram uma dívida no cartão de crédito para cobrir despesas da empresa. Tá? Problema de gestão, novamente. Tem que identificar o problema para você poder pensar em fazer empréstimo. Principalmente se essa fonte de dinheiro que você buscou é um cartão de crédito ou cheque especial, que são as taxas mais caras. Para você ter uma ideia, cartão de crédito chega aqui a cobrar 400% ao ano. Ou seja, é uma dívida impagável. Então, se você pegou um empréstimo lá para pagar uma dívida que é mais cara, maravilha, você está correto. Coloquei a atenção aqui para o cartão de crédito e cheque especial que eu já relatei para vocês. Vamos para o segundo ponto. Expandir a empresa. Como eu disse, existem grandes empresas que têm grandes empréstimos e está tudo bem, porque a empresa como um todo está funcionando e não é um problema aquele empréstimo que ela realizou, porque esse empréstimo sustenta o crescimento da empresa, ou seja, ela consegue crescer em uma proporção em que ela paga aquele empréstimo, paga, por mais que ela esteja pagando juros, e ainda dá um retorno positivo. Então, se você está em uma situação em que sua empresa está crescendo e você precisa de um empréstimo para chegar no patamar que você sabe, através de gestão, através de análise dos números, que ela pode chegar, então esse é um bom momento também, tá? Muita análise, muita gestão, muita atenção aos números da empresa, porque os números não mentem. Se você está tendo resultado, você está conseguindo crescer e você verifica que tem uma oportunidade ali, mas você precisa de um aporte, essa talvez seja uma boa alternativa. Em momentos de crise. Olha, a gente acabou de passar aqui por uma crise que é uma situação de total excepcionalidade, muito embora o Brasil, entrando e saindo, a gente vive repetindo que está em crise, não é verdade? Mas a gente saiu de uma situação de pandemia que foi extremamente excepcional. Então, se você pegou um empréstimo para sair de uma situação de crise excepcional, que não foi causada, por exemplo, por má gestão, tá tudo ok, porque aquilo ali vai ser um período temporário e a boa gestão que você faz da sua empresa vai fazer você trilhar o caminho correto novamente, pagar essa dívida e voltar a ter resultado positivo na sua empresa. Então, essa também é uma situação que se justifica pegar empréstimo. E aqui, pessoal, nosso último ponto, eu trouxe pontos de atenção na hora de pegar empréstimo. Renan, já decidi realmente a minha situação. Vale a pena eu pegar um empréstimo, ou então eu estou em uma situação que eu tenho que pegar um empréstimo, né? Como eu falei lá do capital de giro. Muitas vezes talvez não seja o momento ideal, mas realmente a sua empresa está precisando muito de capital de giro, você vai ter que pegar agora. O que é que você tem que ter atenção? Obviamente. E esses pontos são pontos simples, mas que eu repito tanto, e muitas vezes os empresários chegam para mim, Renan, não analisei isso, não fiz isso. Então eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, lógico, a taxa de juros. Você tem que procurar a taxa de juros mais barata que existir possível para você.
Você não pode, por mais que você esteja em um momento de dificuldade, pegar o primeiro crédito que aparecer na sua frente, pessoal. E isso, infelizmente, acontece muito. É como eu falei lá no começo, né? Às vezes o banco está lhe oferecendo um crédito extremamente caro e porque você já tem relacionamento com aquele banco ali, você sequer analisa e verifica de fato qual é o contrato que você está assinando e acaba pegando um empréstimo muito desvantajoso para sua empresa. Outra coisa que você tem que observar é o tamanho da sua parcela. O tamanho da parcela. Será que o resultado que a sua empresa gera é capaz de pagar aquela parcela que você está assumindo? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que não analisam isso aqui na hora de fazer um empréstimo. Muita gente mesmo. O cara tem um resultado lá líquido, por exemplo, de 10 mil e ele assume uma parcela de 11 mil. Como é que vai pagar essa parcela? É impossível. E aqui eu já faço até outro adendo, tá? Empréstimo é igual a remédio. Ele tem que vir na medida correta, tá? Não adianta de nada você precisar de 100 mil reais e você ir no banco e porque o cliente, o gerente está lhe oferecendo você pegar 500 mil. Você não vai saber o que fazer com esse dinheiro, porque não é o momento da sua realidade financeira dentro da sua empresa, você não tem ali um plano de expansão que justifique você pegar aquele empréstimo, você só está precisando de 100 mil reais e você vai assumir uma parcela extremamente alta, simplesmente porque aquele crédito existe. Então, tem que ser na medida que você precisa. É igual, como eu falei, a remédio. Remédio é muito bom, mas se você tomar a dosagem certa, se você tomar uma dosagem maior, pode ser veneno, pode virar veneno para você, né? Prazo para pagamento. Tem muita gente que também não observa isso e às vezes acaba contraindo um empréstimo que tem uma taxa que no primeiro momento parece pequena, mas ele é tão extenso que ele vai cobrar ali 2, 3 vezes o valor emprestado para você. Então, muito importante. E 4, consulte pelo menos 3 bancos, isso é o mínimo. Você for comprar uma taça dessa daqui, se tiver 3 lojas que vendem taças, o que é que você faz? Você entra na primeira, na segunda e na terceira. Isso é uma coisa comum da gente fazer. A gente busca, claro, o melhor preço com a mesma qualidade. E, infelizmente, quando se trata de empréstimo em banco, muitas vezes, como eu já relatei para você, o empresário, a empresária seguir só pelo banco que ele tem relacionamento. Vá no concorrente, mostre qual foi a proposta que o teu banco te deu. A tendência é que se você tiver capacidade, esse banco poderá talvez lhe dar uma proposta melhor. Então consulte no mínimo 3 bancos. Tá aqui a nossa aula, terminamos por hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve em todas as redes sociais e principalmente lá no meu Instagram, porque lá tem dicas diárias de como você vai fazer o seu negócio triplicar os lucros em até 6 meses. Espero poder ter ajudado vocês. Até a próxima.